Este projeto está sendo apoiado pela Lei Paulo Gustavo, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Viva Valadares e Prefeitura de Governador Valadares. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Identidade Cast. Eu sou Elvis Rodrigues. E eu sou o Nelson Ferreira. Hoje estamos com um convidado especial. Psicólogo, psicanalista, professor universitário. De quem eu estou falando, Elvis? O nome dele mas antes de apresentá-lo, vou pedir para que você se inscreva no canal. Se não se inscrever, deixa o seu like. E vamos apresentá-lo agora nesse momento. Zanata, fala para nós quem é você, sua história, como começou todo esse... A rigor, né? Como dizia o Ulisses lá pro gigante, a rigor eu não sou ninguém, né? Mas, enfim, né? Pensando naquela música do Raul Seixas, né? Ouro de Tolo, você ainda pensa que é um pastor, um padre, um policial, contribuindo com a sua parte para o nosso belo quadro social. Então, nesses parâmetros e nesses termos, a minha primeira formação foi em psicologia, né? Eu entrei em 92 na faculdade de psicologia, saí em 97. Foi na faculdade de psicologia que eu tive contato com um troço chamado psicanálise, né? Não é uma propriedade da psicologia, mas é um lugar onde se encontra a psicanálise. E desde então tenho me dedicado ao estudo, à prática, à formação em psicanálise, etc. Fiz também um mestrado em ciências da religião, tá? Fiz também uma faculdade de engenharia aeronáutica. Maravilha. E fiz também um mestrado em engenharia, tá? Mas nunca trabalhei de engenheiro formalmente, etc. Sempre trabalhei de psicanalista mesmo. De psicólogo, psicanalista é um pouco assim, tem um momento de transição, né? Sim. Então a gente sempre sai da faculdade, começa meio que psicólogo, mirando ali um certo momento em que você pode se dizer, né, psicanalista, e estou nesse caminho aí. Existe a psicologia e a psiquiatria. Qual dessas duas áreas, como você se descreve essas duas áreas para muitos que não estão familiarizados com elas? Tá. Quais as diferenças? Bem, vamos lá. Eu acho que a gente pode falar de como um retrato da atualidade e pode falar um pouquinho também de como que essas coisas vão se diferenciando ao longo da história, né? O retrato da atualidade. Retrato da atualidade, psiquiatra é uma pessoa que fez uma formação em medicina, uma residência em psiquiatria e, essencialmente, oferece como terapêutica os recursos psicofarmacológicos, né, remédios. Né? Já o psicólogo é a pessoa que fez a faculdade de psicologia. A faculdade de psicologia, ela te oferece, digamos, um leque de possíveis de atuações profissionais. Por exemplo, você pode trabalhar na clínica, que é o que geralmente vem à mente no primeiro momento. Você pode trabalhar numa escola, você pode ser psicólogo escolar, você pode trabalhar no hospital, ser psicólogo hospitalar e diversos outros. E, além disso, na faculdade de psicologia, estudam-se, né, diversas teorias psicológicas que, via de regra, não convergem, né? Então, é bem conflituoso isso. Então, por exemplo, você tem a psicologia comportamental, né, ou behaviorismo, que é de origem americana, baseado essencialmente na ideia da experimentação. Você tem a psicologia existencial ou humanista, que tem uma origem mais filosófica, tá? Baseada
nos trabalhos da filosofia existencial, Heidegger, Sartre, Kierkegaard e outros, e você tem a psicanálise também, que tem origem com Freud, com esse nome, né, embora dê para rastrear algumas coisas, e atualmente também tem uma entrada bem forte das neurociências, e também tem ocupado cada vez mais espaço no curso de psicologia a terapia cognitivo-comportamental, como dizem, né? Que não é exatamente uma teoria, mas cada coisinha dessa tem a sua história, etc. Agora, olhando a partir de uma perspectiva histórica, por exemplo, quem é que pratica psicanálise, né? Nos tempos do Freud, o Freud era neurologista. Neurologista. Né? A formação dele era de neurologista, e ele morre dizendo: eu comecei a minha carreira como neurologista tentando trazer alívio aos meus pacientes neuróticos. Né? Neurótico, quem sofria de neurose, que tinha alguma patologia que remetia a uma ideia de alguma coisa não está muito boa com os nervos dessa pessoa. Né? A neurose, assim como você fala de esteatose para um problema hepático, por exemplo. Né? Esteatose hepática, etc. E aí, em torno do Freud, começam a se reunir essencialmente médicos, na maioria neurologistas e psiquiatras, que formam as primeiras gerações de psicanalistas. Num determinado momento começam a aparecer pessoas de outras formações, por exemplo, um cara muito interessante, Otto Rank, que, se eu não me engano, era psicólogo. Ainda não existia assim, a ideia de um curso de psicologia, de uma faculdade de psicologia nessa época era muito incipiente, não era o primeiro laboratório de psicologia, como dizem, né? Foi fundado mais ou menos aí por volta de 1800 e alguma coisa antes do Freud, em Leipzig, por um cara chamado Wundt, que era um cara que o Freud lia, conhecia, etc. E aí começam a aparecer pessoas de outras áreas, da filosofia, das letras, né, de uma maneira geral, a ponto de surgir um debate no interior da psicanálise sobre quem é que poderia praticar a psicanálise. Né? Se ela seria prerrogativa de médicos, né, porque os médicos não estavam gostando daquelas pessoas que estavam ocupando espaço, ou se ela seria independente da medicina e etc. Então, o Freud chega a escrever um artigo, né, a questão da análise leiga, em que ele defende a ideia de que a psicanálise não é uma faxineira da psiquiatria, né, a expressão que ele usa. Não é uma especialidade médica, embora durante muito tempo, até aproximadamente a década de 70, 80, por aí, quem fazia uma residência em psiquiatria no Brasil, nos Estados Unidos, etc., estudava teoria psicanalítica com uma certa profundidade. A partir de mais ou menos década de 90, final da década de 90, que a transição da psiquiatria para a forma psicofarmacológica começa a ser mais forte, até porque começam a surgir mais medicações, etc. O conhecimento do sistema nervoso começa a ficar mais interessante. Você tem também alguns artigos, Eric Kendall escreve a New Framework, um novo enquadramento para a psiquiatria, que é um artigo importante nessa transição. E aos poucos a psicanálise começa a ser apropriada pelos departamentos de psicologia, e muita gente ainda pensa que a psicanálise é uma coisa que é da psicologia, né? Não é. A faculdade de psicologia é um lugar onde você encontra a psicanálise, mas ela não é uma escola de psicologia, e nem é uma especialização da psicologia, nem nada desse tipo. Atualmente, eu acho que a própria psicologia está meio que divergindo em outras direções, né? Quando você pensa, por exemplo, na clínica, você tem... teoricamente, você aprende na faculdade de psicologia alguma coisa que é a psicoterapia, né? E aí, geralmente, a psicanálise era ensinada, ou é ainda ensinada na faculdade de psicologia, como uma forma de psicoterapia. Fala-se de psicoterapia psicanalítica. Mas eu me alinho àqueles que dizem que a psicanálise também não é uma psicoterapia, tá?
Agora, Zanata, por que a psicanálise não é uma atividade própria da psicologia, ou não é só o psicólogo que pode praticar ela? Por que não é? Inclusive existem, volta e meia, atualmente tem inclusive, propostas de legislação que tenta restringir as psicoterapias ao trabalho, ao exercício profissional dos psicólogos e dos psiquiatras. Sim. E é questionável como é que eles vão fazer com a psicanálise, porque os psicanalistas, pelo menos boa parte deles, não consideram que a psicanálise seja uma psicoterapia, mas a opinião pública considera que sim. Então é uma coisa bem complicada. Por que não é? Vamos lá. Eu acho assim, tem muitas formas de pensar nisso. Eu acho que uma das formas é que, primeiro, né, a psicologia ela é orientada desde o princípio pela ideia de se instituir alguma coisa que seja uma ciência nos moldes daquilo que está sendo, num determinado momento, convencionado como ciência, certo? Então, num determinado momento, pareceu que a psicanálise poderia se enquadrar nesse projeto, nesse ideal. Foi quando a psicologia começou a se apropriar da psicanálise, ensinar psicanálise nas faculdades de psicologia. Mas a psicanálise ela tem essencialmente uma atitude bastante crítica ou questionadora em relação aos ideais, né? Ela é extremamente iconoclasta nos seus fundamentos e, inclusive, o ideal científico, né? Quer dizer, que alguém chegue à conclusão de que o bom conhecimento, que a boa episteme é aquela que é produzida dessa e daquela forma, é aquela que envolve um modo de pensamento assim e assado, ok, mas a psicanálise pergunta qual que é o desejo do sujeito quando ele chega a essa conclusão. Ela pergunta como é que funciona esse aparelho que promove o conhecimento. Então, assim, eu diria para você que a psicanálise ela é também, né, ela não é uma psicoterapia, ela é também uma episteme, no sentido de que ela é uma teoria sobre o conhecimento. E como uma teoria sobre o conhecimento, ela coloca em questão o próprio método, o próprio sistema do conhecimento, o próprio saber. E por causa disso, ela é meio pária no universo científico, né? Porque ela vai questionar, por exemplo, os consensos que formalizam, por exemplo, um DSM. O DSM é o Manual Estatístico e Diagnóstico das Doenças Mentais, né? Ela vai questionar, por exemplo, a ideia de que é importante você falar com o paciente sobre a patologia que ele tem, né? Porque por causa das coisas que ele tem, então ele agora vai ser assim, vai ser assado, vai ter dificuldade com isso, vai ter dificuldade com aquilo, etc. E a gente pergunta por quê? Né? A gente questiona quais são os efeitos dessa relação com aquele que sabe, né? A gente poderia, de uma forma um pouco mais solta, chamar de sujeito suposto saber, que é um conceito no interior da psicanálise. Não é exatamente isso que eu estou dizendo, mas é nesse sentido. Né? Quer dizer, você tem uma pessoa que permite que alguém diga para ela o que ela tem, quem ela é, e por causa disso que ela tem, do que ela é, ela vai agora ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Então tem alguém ali se colocando numa certa posição, imbuído, o arauto da ciência, dos carimbos e selos e certificados de que aquilo que ele está dizendo é validado por um outro em algum lugar, e a psicanálise questiona essa validação na sua raiz. Né? Quer dizer, como que isso serve, por exemplo, para a pessoa se identificar com esses enquadramentos, né? E às vezes isso acaba funcionando mais ou menos como astrologia,
né? Eu diria para você até que o discurso psicopatológico, que se passa como científico, ele funciona socialmente hoje quase como a astrologia funcionava, ou funciona ainda há algum tempo atrás. Eu sou virgem, então deixa eu me organizar tudo aqui, porque virgem é organizado. Eu sou deprimido, então não faz isso comigo não me toca não. E é interessante isso, porque está tendo muita gente está tendo laudo de TDAH. TDAH, né? E espectro autista. Isso aí, se você é batata. Se você for procurar, você vai arrumar o diagnóstico. Sim, e o interessante é que às vezes a pessoa deixa de cumprir um compromisso e ela utiliza isso como argumento. Eu tenho TDAH e eu não então percebe? É esse o ponto. Quer dizer, na hora que esse vamos chamar de discurso, na hora que esse discurso ele penetra e se dilui no contexto social, a gente questiona isso, a gente não simplesmente se alinha a ele. Então, a sua pergunta original, por que a psicanálise não é uma psicologia? Porque a psicologia está buscando construir um saber científico, e para construir esse saber científico ela precisa se submeter a certas regras de pensamento. A psicanálise questiona essas regras. Não questiona porque é para questionar, para ser chato. Questiona porque é o nosso objeto. Né? A história da ciência, eu diria para você assim, meio que de forma um pouco ousada, né? A história da ciência ela é uma história de retirar o sujeito do saber. Quando você pensa lá, por exemplo, nos animismos ou nas formas antigas de conhecimento, as formas mitológicas, o trovão é a ira de Zeus, o terremoto é porque eu não fiz tal coisa. Enfim, os fenômenos naturais são interpretados como se a natureza fosse um sujeito com quem eu me relaciono. Esse sujeito é uma divindade, que eu agradei, desagradei, o que quer que seja, e etc. E a história da ciência é uma história de decantação desse saber, né? Em que o aspecto subjetividade vai se reduzindo a um ponto, a um olho. Né? O objeto da psicanálise é justamente o resto que é excluído. A gente questiona esse sujeito que é colocado fora. No caso, o objeto da filosofia é a causa primeira. Já da psicanálise seria o que está excluído? Eu acho que você poderia colocar assim. Isso que a ciência foi dizendo não serve para fazer ciência, não serve para ciência, atrapalha o conhecimento científico. Aí você vai juntando aquele montinho de restinho ali, a psicanálise se interessa por isso. Né? Porque isso é o que perturba, né, digamos, o bom saber. É o cara que fala, como é que eu faço para não beber tanto? Ou como é que eu faço para não fazer tanta merda? Olha, todo mundo sabe. Como é que os gregos falavam lá antigamente? Você ser... a temperança, não, me falta a palavra aqui agora. Você não abusar das coisas. Né? A temperança, enfim, usar com moderação, né? A moderação em tudo. Se você tiver moderação em tudo, sua vida vai ser equilibrada. Você não vai abusar do álcool, não vai abusar de nada, e etc. Ok, então agora faz isso. O que te atrapalha? Porque racionalmente você sabe o que você tem que fazer. Não se relacione com pessoas desse tipo. Não faça isso. Mas na hora, o sujeito vai lá e faz o que ele não quer. Né, como dizia o Paulo lá, né, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Né, então é esse sujeito que o Paulo vai dizer que não é ele, que é o pecado que habita nele, que o Satanás colocou lá para que ele não faça o que ele quer, e que hoje a ciência diz é o cérebro, né? É o seu cérebro que faz você fazer tal coisa. Bem, esse objeto excluído aí a gente chama de sujeito do inconsciente. A gente está interessado no que ele quer. E isso é perturbador para certa ordem científica, porque, por exemplo, a gente vai dizer que o sujeito que está sofrendo está gozando no sofrimento dele. Quando todo o discurso é feito para poder dizer que não, você não é assim. Isso não é você. Isso, né?
Porém, partindo desse pressuposto, como que a psicanálise trata uma pessoa quando ela não se aceita, quando naquele momento ali de algum transtorno mental, ela acaba não se aceitando de maneira nenhuma? Bem, a gente vai tentar uma maneira. Quais são esses métodos? Então, a psicanálise é um troço artesanal, tá? Eu falei agora há pouco de terapia cognitivo-comportamental e outras formas de psicoterapia que, assim, às vezes te oferecem soluções cientificamente calculadas, né? Se você tem pensamentos intrusivos na sua cabeça, então agora faça esse exercício. Imagine que o pensamento é uma folha que está sendo levada pelo vento, ela cai no rio e vai embora. E faz isso durante 10 dias. Aí nós vamos ver que vai amenizar os seus pensamentos. Isso é uma forma industrial de psicoterapia, né? Eu fiz um estudo, vi que essa técnica aliviou o número que o cara colocou na quantidade de ansiedade que ele sentia depois de fazer isso durante 10 dias. E disseram, então essa técnica é a técnica cientificamente calculada para poder aliviar seu negócio, etc. A psicanálise é artesanal, tá? É artesanal no sentido de que, olha, o que quer que seja que for feito, vai ser feito a partir da matéria-prima que você oferecer e dos pedaços que sobrar do processo de análise. A análise quer dizer separar e decompor. Desfragmentar. Né? Então nós vamos ver do que as coisas são feitas. O seu conflito, a sua não aceitação de si mesmo, o que quer que seja, ele é feito do quê? Qual é a história disso? Qual é o que atualmente está mantendo, está evocando isso, enfim, né? Quais são os transtornos mais frequentes hoje numa clínica? De longe é a ansiedade e depressão. Isso para usar o vocabulário do DSM. Pós-pandemia, esse número dobrou ou já vinha caminhando para isso mesmo? Eu não sei se posso dizer que dobrou, mas que a pandemia mobilizou muita coisa que talvez estivesse mais adormecida e mais calma, sem dúvida. A demanda aumentou consideravelmente depois da pandemia. Então teve alguma coisa assim. E assim, é curioso, né? Eu falei agora ansiedade e depressão. A psicanálise, eu citei o Freud agora há pouco também, falando que era um método de tratamento das neuroses, né? Ela surge assim, ela surge como um método de tratamento de neurose. Neurose é um termo que o DSM né, atualmente nem usa mais, porque tem esse movimento de afastamento também das categorias psicanalíticas. O tal DSM foi dominado pelo pensamento psicanalítico até a 3ª versão, se eu não me engano, ou 2ª, alguma coisa assim, hoje está na 5ª, eu acho. Mas o que era chamado de neurose pelo Freud? Essencialmente um troço que era chamado de neurose histérica e a neurose obsessiva. E também fobia, ansiedade, alguma coisa assim. A neurose histérica que o Freud encontra no primeiro momento eram pessoas, na maioria mulheres, daí o termo histeria, que vem de útero. Entendi. Tá? Que apresentavam, por exemplo, sintomas que pareciam sintomas neurológicos, né? Uma paralisia de um membro, uma contratura, uma anestesia, uma cegueira, e que isso não se explicava pelos exames neurológicos de até então, e a psicanálise inventada pelo Freud foi essencialmente para poder lidar com isso. Aí ele descobriu por trás desses sintomas uma história, né, de vida, de conflitos, etc. A neurose obsessiva, só concluindo, essa histeria do Freud, né, dessa época, ela hoje está meio que diluída no DSM. Né, essa categoria foi picotada em diversos pedaços. Aí você encontra lá, por exemplo, transtorno dissociativo, transtorno somatoforme, transtorno de personalidade histriônica e etc., que são descrições superficiais do que é chamado por histeria ainda hoje na psicanálise. Aí você tem a neurose obsessiva, né? A neurose obsessiva é o pensamento obsessivo, o ato compulsivo, né? Esse tipo de coisa.
que aí o DSM vai falar de TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, e também o transtorno de personalidade obsessiva ou anancástica, se for DSM, se for CID, enfim, fobia. E aí você tem, na psicanálise você tem essa categoria das neuroses, né, que engloba esse grupo que eu falei, você tem a categoria das psicoses, né, que são as pessoas que... Bem, a gente fala de 2 tipos de psicose, basicamente, né? A psicose ordinária e a extraordinária, né? A extraordinária é aquela que chama atenção exuberante, né? A pessoa ouve vozes, acredita em coisas, delira, né? Acredita em algumas coisas que eventualmente podem ser bizarras, mas não necessariamente, tá? E as psicoses ordinárias são aquelas que passam despercebidas, né? Que é um pouco mais difícil até de dialogar, por exemplo, com a psicopatologia, com a psiquiatria, porque se não tem esses sintomas extraordinários, não teria psicose do ponto de vista deles. E a gente fala também das perversões, né? Uma palavra que tem até que tomar um cuidado para usar hoje em dia, mas que era normal quando o conceito foi formulado, que é um outro tipo de... vamos dizer assim, um outro tipo de economia do desejo, né? Na psicanálise a gente não olha para o sintoma que a pessoa está apresentando, mas a gente olha para a dinâmica do desejo e do gozo desse sujeito. Aí você faz esse diagnóstico em termos de neurose, psicose ou perversão, de acordo com isso, né? Não é pela forma externa da apresentação, mas é como que o desejo dessa pessoa funciona. Então, agora acontece que boa parte da clínica psicanalítica ela é voltada para as neuroses, um pouco para as psicoses, eu acho que está até um pouco mais acessível e visível hoje do que em outros tempos. Perversão, praticamente nada. Por quê? Porque uma das formas como os perversos lidam com a questão do gozo e do desejo eu sou o cara que sabe como gozar. Ele sente prazer em ver o outro sofrer. Se for um sádico, sim, né? Mas o ponto eu não sei muito bem o que eu faço do meu desejo, o que eu faço do meu gozo, ok? Isso me faz sofrer, eu faço besteiras e me embaralho e me embaraço com as coisas da vida, eventualmente produzo sintomas no sentido próprio do termo, e aí faço a via sacra e eventualmente vou parar num psicanalista, e esse cara talvez me ajude a reorganizar esse negócio todo, porque eu vou supor que ele sabe o que eu devo fazer, né? E nesse processo de suposição ele vai conduzir a coisa de forma tal em que eu vou, na melhor das hipóteses, abrir mão dessa ideia de que tem alguém que sabe. Ok? Já o perverso, ele é o cara que acredita que sabe. Então ele não tem por que procurar alguém. Mas ele já nasce com essa perversidade? Isso é a pergunta de $1 milhão. Pelo amor de Deus. Essa é a pergunta de $1 milhão. Até hoje, então, não foi... Não, assim, estou estudando, né, acredito. Não existe nada que te permita bater o martelo, né, em nenhum desses casos. Assim, por exemplo, no caso das psicoses, esquizofrenia, né, tem indicações, por exemplo, de que existe um componente genético relevante, mas nada que você possa dizer assim, olha, é condição suficiente. Nasce com uma tendência, talvez. Nada que você possa dizer, olha, basta que... Não tem nem muito assim gene específico identificado, tem alguns candidatos, etc., mas né, nada que você possa bater o martelo. Isso é uma condição suficiente e nem isso é uma condição necessária, porque você vai ter casos de psicose onde você não tem, por exemplo, parente nenhum, ninguém na família, na história, por exemplo. Né? Estudos com gêmeos, frequentemente, são interessantes nisso aí, porque eles compartilham mais ou menos o mesmo DNA, então você espera que o que aconteceu com um aconteça com o outro, se for geneticamente determinado. Né? Tipicamente, qualquer coisa, você vai ter uma genética,
né? Você vai ter uma história inicial de vida, uma primeira infância, digamos assim, até ali em torno de 5, 6, 7 anos, que a gente chama na psicanálise a resolução do complexo de Édipo, tá? Que vão criar um conjunto de uma predisposição. E aí, num determinado momento da vida dessa pessoa, vai ter alguma coisa desencadeadora ou uma sucessão de pequenas coisinhas que vão fazer com que o que quer que seja do conflito dessa pessoa se aflore de uma forma visível, né? Agora, o que é necessário, o que é suficiente, o que é agravante, o que é fator de risco, tudo isso está em aberto. Zanata, qual a importância da sexualidade para a psicanálise? Freud é o velho tarado, né? é central, tá? Assim, eu acho que é importante a gente especificar algumas coisas. Quando, por exemplo, o Freud fala de uma fase oral, né? E ele diz que a criança extrai satisfação sexual ao mamar no seio da mãe, isso não significa que a criança está lá pensando, não, eu estou pegando a teta da mamãe. Não é pornografia, tá? Isso é importante frisar. Isso eu acho importante frisar também, que não é nada que necessariamente tenha a ver com a quantidade de sexo que alguém faz ou deixa de fazer, né? Um texto muito importante que o Freud escreveu chama Psicanálise Selvagem, às vezes a tradução pode ser Psicanálise Silvestre, tá? Em que ele critica e se opõe às pessoas que, tendo contato com a teoria dele, começaram a fazer uma prática em que se partia da ideia de que se você está insatisfeito, tá? Se a sua vida não está legal, por alguma razão, se você tem sintomas, se você é neurótico, é porque você não está transando o suficiente, então agora você precisa transar mais que você vai ficar beleza. Não tem nada a ver com isso, tá? A questão da sexualidade na psicanálise, vamos lá, a grande tese da psicanálise sobre a sexualidade poderia ser enunciada assim: a relação sexual não existe. Essa é a grande tese. Depois a gente pode ver o que isso quer dizer, não é banal, tá? Não quer dizer que as pessoas não tenham coito, né? Não é isso, não. Mas, enfim, o Freud se depara com essa questão da sexualidade a partir dessa experiência clínica inicial dele, em que, ao reconstruir a história do conflito que tinha levado ao sintoma histérico, alguma coisa assim, aparentemente as mais fundamentais lembranças e etc., que o paciente, então, se lembrando da sua infância e etc., conseguia evocar, eram lembranças onde elementos de natureza sexual estavam presentes, tá? Num primeiro momento, o Freud avançou o que ficou conhecido como teoria da sedução. Hoje, talvez, a palavra que o pessoal usa é do abuso, né? Então, a pessoa se tornou um neurótico porque, quando criança, ainda desprovido de maturidade sexual, essa criança teve a sua sexualidade precocemente despertada por um adulto pervertido, né, que abusou dessa criança. Então, isso foi a teoria da sedução, que, num determinado momento, o Freud abandona, tá? Entre outras coisas, porque isso quase que inevitavelmente levaria à conclusão de que a quantidade de pais abusadores tinha que ser enormemente grande, dada a quantidade de pessoas neuróticas que estavam se apresentando, né? Não só por causa disso, mas esse foi um dos pontos. Mas, no lugar da teoria da sedução, ele vai colocar a teoria da sexualidade infantil. Então, se opondo à mentalidade da época e à mentalidade de muitas pessoas até hoje em dia, ele vai introduzir a ideia de que existe uma sexualidade desde o princípio, né? Que ela não floresce ali com uns 13, 12, 13 anos na puberdade, mas que ela já está presente desde o princípio.
que não é nada absurdo. As pessoas simplesmente fecham os olhos para isso. Qualquer mãe mais ou menos honesta vai se lembrar do pênis ereto do filho encostando nela num determinado momento, alguma coisa desse tipo, tá certo? Mas, enfim, a tese original, então, do Freud é de que essa sexualidade ela já está presente desde o início, e que no início ele fala de uma bissexualidade original, inata. Falar de uma bissexualidade pode ser um pouco problemático, vamos falar então de alguma coisa tipo uma plurissexualidade potencial desde a origem. O que isso quer dizer? Parafraseando a Simone de Beauvoir, né? Você não nasce mulher e você também não nasce homem. No entanto, você nasce com o potencial para extrair prazer de qualquer parte do seu corpo, de diversas formas diferentes. E, além disso, você tem essa dimensão, né? Você tem a dimensão do contato físico, e você tem a dimensão também da identidade, né? Da experiência de ser homem, de ser mulher, de estar do lado de cá ou do lado de lá, ou in between, aí, em algum lugar. Né? E você tem também o outro aspecto, que é qual é o tipo de pessoa, o que ela tem, o que ela não tem, etc., que me causa desejo sexual. Mas, enfim, deixa eu tentar organizar os pensamentos aqui. Então, você tem essa sexualidade potencialmente qualquer coisa, se quiser pensar assim, fazendo uma analogia, o caos original, né? Uhum. E aí você tem o processo de civilização e de educação, né? Originalmente, essa sexualidade vai se manifestar, então, nos orifícios do corpo, né? Na boca, a criança vai experimentar a sensação de saciação da fome, mas essa saciação da fome vai estar associada, você tem um desprazer da fome, né? Mas ao me alimentar, eu tenho um toque na mucosa bucal, eu tenho um calorzinho ali do colo da mãe, eu tenho uma vozinha que está cantando uma musiquinha no meu ouvido, tenho um aconchego, eu tenho uma série de coisas, eu tenho essa relação com uma outra pessoa, tá certo? Que aí o ato de se alimentar começa a ser mediador dessa relação, né? E já que eu me alimentei, eu vou ter também que me livrar do resíduo desse processo de alimentação, vou ter que defecar, né? E eu vou ter que aprender a defecar quando for possível, né? Vou ter que aprender a defecar na hora certa, no lugar certo, e etc. E isso envolve uma interação com o outro também, em que se jogam jogos, se estabelecem relações, enfim. A criança aprende a extrair prazer dessas relações, dessas formas de lidar com o corpo e com os objetos, e a educação, de uma maneira geral, o processo civilizatório, esculpe uma identidade, uma relação. Se é menino, você vai ser educado como menino, para fazer uma determinada coisa com o seu corpo, com um determinado tipo de pessoa, que são as meninas, certo? Então, tudo aquilo que você vier a sentir, a pensar, a experimentar, que não se encaixe nesse ideal durante o processo da sua educação, tem que ser abandonado, certo? Bem, o que o Freud vai dizer? Olha, que tudo isso que foi abandonado, né, continua de alguma forma se exercendo, meio que da natureza de um sacrifício, né? Meio que da natureza de um sacrifício que determina, digamos, um furo, uma espécie de falta. O que falta para eu ser completo? Falta o que eu abandonei, né? E aí essa coisa que falta vai de alguma forma modular o que vai ser mais para frente a busca por um objeto, né? Que o objeto que falta, que eu vou tentar
restaurar uma espécie de narcisismo original, né, de completude original, onde nada falta. E é esse ideal impossível que faz supor que, de repente, encontrando uma mulher e podendo gozar do corpo de uma mulher, ou vice-versa, uma mulher encontrando um homem, essa satisfação ela é impossível. Né? E é isso que quer dizer que a relação sexual não existe. E essa inexistência da relação sexual faz com que, olha só, talvez uma forma melhor de falar disso é o seguinte: não existe um programa natural para a sexualidade humana, no sentido que a gente falaria de uma inevitabilidade, no sentido que a gente falaria que uma pedra cai. Né? A pedra cai porque existem forças físicas que fazem que ela caia, e não adianta você educar a pedra nessa ou naquela direção e falar com ela e bater nela toda vez que ela cair para ela parar de cair. Ela vai cair. Né? Então, não existe um programa natural para a sexualidade humana. Existem coisas naturais? Sem dúvida. Existe uma forma do corpo. Né? Uma forma do corpo que se associa a um discurso e uma tradição. Você fala, tem um pedacinho de carne pendurado entre as pernas, é menino, de menino a narrativa espera-se isso, que vista azul, etc. De menina espera-se isso, etc. Então você tem essa narrativa, né? Esse discurso que define papéis, etc., que as pessoas vão ter que lidar com isso aí, a partir do momento que elas olham para elas mesmas e veem, eu tenho um corpo assim, na medida em que o outro olha para ela, espera dela isso também, né? E aí acaba que, estatisticamente falando, não é espantoso que pessoas que têm um pênis acabem se identificando com a posição masculina, porque você tem uma narrativa que é construída em torno dessa ideia de ter um pênis, e vice-versa. Agora, também não é uma violação, né, de uma regra natural que pessoas que têm um pênis se identificam com a posição feminina e vice-versa. Né? Quer dizer, não existe um programa natural, quer dizer, não existe uma lei natural que determina o seu comportamento sexual. O seu comportamento sexual ele vai ser orientado por uma prótese. Né? Onde não existe lei natural para determinar como agir diante do outro, seja do ponto de vista da sexualidade, etc., a gente precisa de um outro sistema de leis, né? Um outro sistema de regras, que é essa prótese chamada cultura. Né? Uma cultura que vai definir papéis para homem, para mulher, etc. Então, dizer que não existe relação sexual, fundamentalmente quer dizer não existe um programa que determine como um macho deve agir diante de uma fêmea e vice-versa. E isso faz também, às vezes, que algumas pessoas pensem que, de repente, um macho com um macho, uma fêmea com uma fêmea, pode ser a solução para essa impossibilidade, mas também não existe programa para isso. Né? Então não existe... Seria uma construção social. Sem dúvida, uma construção social, que deixa restos, que deixa vestígios, e que deixa tudo isso. Então você tem um lado que é de identidade, né? Em homenagem... Tem um lado que é de identidade, o que sou eu? Sou menino ou sou menina? Ou sou nem menino nem menina, o que quer que seja. Você tem um outro lado que é... Qual é a coisa do mundo que faz com que eu tenha tesão? Né? São meninas, é um cabelo de um certo tipo, é um olhar de um certo tipo, é um sapato, né? É a dor, é a angústia do outro, o que me faz ter tesão? Né? E você tem, ok, agora que eu tenho tesão e que eu sou isso, e etc., o que eu faço? O que eu encosto aonde? Então, toda essa série de perguntas, elas não são respondidas de uma imanência natural. Elas são respondidas através da experiência que a pessoa vai vivendo ao longo da vida. Então, tipicamente, né, você pode estabelecer um sistema de coordenadas, botar uma origem ali, mas é só isso, um sistema de coordenadas, e dizer, menino se identifica com o pai, vai atrás de alguém parecido com a mamãe, depois que ele renuncia a mamãe como objeto de amor. Isso seria o complexo de Édipo masculino. Né? E meninas, depois que abandonaram a mãe como objeto de amor, elas têm um trabalho extra, que é o de
colocar o pai no lugar de objeto de amor e fazer uma identificação com a mãe, e talvez esse complexo de Édipo é um pouco mais complicado aí, talvez ela demore um pouco mais para poder conseguir abandonar o pai e seguir uma identificação com a mãe, seria o complexo de Édipo feminino. Mas isso é um sistema de coordenada. Isso não é o que a natureza determina que deva ser, né? É só um sistema de coordenada que serve para você entender onde é que estão cada uma das inúmeras variações que existem da vida sexual. Tá? Agora, a importância da sexualidade, né, voltando na sua questão original, o Freud coloca ela no centro, né? Ele vai dizer em alguns momentos que, por exemplo, o sintoma neurótico é a atividade sexual do neurótico, que na hora que, pensando na histérica do século XIX, em alguns lugares, raramente hoje em dia, mas ainda tem, né, na hora que ela está tendo convulsão ali no chão, ela está tendo um orgasmo. Né? Bem, isso está ligado, por exemplo, à forma como a sexualidade era vivida e experimentada nos tempos do Freud, né? A repressão social e etc, etc. A gente não está mais nessas circunstâncias, nós estamos na modernidade líquida, né? Hoje em dia, os jovens, eles têm muito mais liberdade para fazer o que eles quiserem com o corpo deles. Assim, tem problemas, tem conflito, tem todas essas coisas aí, mas, em geral, essa experimentação da sexualidade para essas novas gerações é muito mais livre do que era para essas gerações passadas, a nossa, provavelmente. E isso está fazendo o quê? Está fazendo com que os sintomas tipicamente neuróticos, a crise histérica, etc., eles vão sumindo e vai aparecendo ansiedade e depressão. Por quê? Porque não basta... Não é que a relação sexual não existe porque tem repressão. Aí você tira a repressão, então agora vamos conseguir viver a sexualidade na sua plenitude. Não. É porque não tem jeito mesmo. Então, aí você tem esses novos sintomas que... Quer dizer, novos não no sentido que não existia ansiedade e depressão antes, mas eles não estavam no primeiro plano, né? Que é uma outra forma de lidar, que não necessariamente igualzinho àquela clínica do século XIX, de levantar a repressão, aparecer a lembrança, a experiência que foi reprimida e, de repente, o sintoma sumir, e aí agora eu reintegrar aquele negócio. Isso aí, hoje em dia, é cinema. Né? Já dando uma introdução, já que você falou sobre a modernidade líquida, como que a psicanálise vê hoje a questão dos relacionamentos, tanto conjugal, social, quais são as maiores dificuldades hoje em relação ao comportamento? Uma dificuldade que está muito patente na clínica ela tem a ver com a posição masculina, né? Toda a repressão e etc. da modernidade rígida, né? Sólida, ela estabelecia padrões muito claros do que o homem tem que fazer, qual que é o lugar da mulher e etc. Feminismo e mais todo um universo aí até a própria psicanálise, tá? que deu voz para essas mulheres em grande medida, colocou em questão essa rigidez, né? e esse papel do homem, né? A gente vê, por exemplo, diante disso, eu interpreto, aí eu não vou falar a psicanálise, teria que fazer uma pesquisa e fazer uma tese de doutorado, a média das opiniões dos psicanalistas, tá? Eu não fiz isso, mas, por exemplo, a gente vê muitos homens recorrendo ao estereótipo do homem selvagem para poder achar um lugar onde ele se sente homem. Então é a coisa da brutalidade, da violência. O macho alfa. Ele tem que provar tudo. Isso. Mas aí você recorre a uma figura assim, de força, de violência e de estupidez.
ok? Isso tem consequências na política e etc., né? Entre outras coisas. Então, ok, então isso que é ser homem, então, é ser um troglodita. Então, muitos vão buscar por aí, né? Outros estão perdidos no relacionamento. Quer dizer, até pouco tempo atrás, as mulheres eram bem comportadas e estava tudo muito certinho, né? Aí agora, o que ela quer de mim, né? Isso começa a ser... E o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso mudar? Imagina um bisavô nosso falando o que eu posso mudar para agradar a minha avó, né? Não tem que mudar nada, ela que tem que se enquadrar, né? Mas isso são questões que a gente está escutando, especialmente dos homens. Tá? O que eu posso mudar, o que eu tenho que fazer, e assim, aqueles que não decidiram se tornar trogloditas, né? Do lado das mulheres, cara, eu acho que tem... Assim, a grande questão, ela me parece ainda não muito esclarecida, né? A grande questão que o Freud coloca lá num texto que chama Sexualidade Feminina, que é o que querem as mulheres. O desejo feminino, ele é enigmático e problemático, talvez por natureza, não sei se eu posso falar assim, né? Mas é porque... tem o Lacan, que é um outro psicanalista, o mais importante depois do Freud, ele fala do gozo feminino, opondo esse gozo feminino ao gozo fálico, que seria o gozo masculino. Então, o gozo fálico, o gozo masculino, é o gozo que passa pela estrutura da linguagem e que como é que eu posso dizer, funciona ali no universo das trocas simbólicas e de sentido e de significado, né? Então é o pavão que mostra a pena, por exemplo, é um dos casos, né? As pessoas pensam que são as mulheres, né? Que são, né? Existe muito essa ideia de que as mulheres só gostam de se exibir, etc. Mas é uma figura do macho isso aí, né? A dança do acasalamento e etc. São figuras do mundo animal que a gente, não sei se a gente reproduz isso por natureza ou por inspiração, enfim, mas é o carro, sabe? É todas essas coisas que fazem com que você signifique alguma coisa e o status, né? O ter, é tudo isso aí. Isso é o gozo fálico, é o gozo masculino. O gozo feminino não dá para a gente falar muito, porque ele por definição psicanalítica, tá? Por definição, ele está fora do universo da linguagem. O Lacan fala de um gozo que se abre para o infinito, e inclusive recorre às místicas femininas. Né? A literatura mística medieval das mulheres, né? A Radevik d'Anvers cita nominalmente a Radevik d'Anvers, tem a Teresa, né? Que tem essa experiência de um encontro com algo que coloca ela num estado de êxtase. Agora, o fundamental da literatura mística é que lá no final está escrito assim, mas não foi exatamente assim. Né? O que eu estou querendo dizer, eu não consegui dizer. Né? Então, essa questão aí, que seria relativa ao gozo feminino, ela me parece ainda aberta e problemática do mesmo jeito, e os homens estão buscando novos signos para o gozo fálico. Né? E talvez assim, o quanto cada um se permite, porque as histéricas, né, quando Freud... Só concluindo esse raciocínio, que é muito interessante. Quando Freud escuta as histéricas lá no divã dele, né, e a partir do que ele está escutando, ele está construindo a teoria do complexo de Édipo, ele está construindo a teoria da fase oral, da fase fálica, da castração, ter pênis, não ter pênis, todo lado de cá, todo lado de lá, e etc. Ele está ouvindo as mulheres, essencialmente, falarem sobre como a sexualidade dela foi
digamos, colonizada, poder homenagear o discurso feminista aí, que fala da colonização dos corpos, etc., de como a sexualidade dela foi marcada e organizada e estruturada pela posição masculina, né? Que definiu o que uma mulher é, o que uma mulher deve ser, e etc., e o sintoma estéreo que ela está produzindo é o gozo feminino dela, né? É como que eu consigo gozar fora desse negócio aí, um pouquinho. Então, assim, a gente fala gozo feminino, gozo masculino, isso não quer dizer que você ter um corpo de homem ou ter um corpo de mulher, você está restrito a uma ou outra dessas formas de gozo. Todo mundo está aberto às duas. Fato é que uma dessas formas é um gozo que faz sentido, né, no sentido de produzir um efeito de significação, e uma outra dessas formas é silêncio, né? E a posição feminina, né, ela é uma posição onde o sujeito ou a sujeita, ela é não toda no gozo fálico, ela está um pouquinho, né, gozando do falo, digamos assim, mas tem uma parte ali que é indizível, é só dela, né? Bem, isso para poder contextualizar teoricamente alguma coisa, para poder pensar isso aí que você questionou, que é como é que estão as coisas hoje em dia. Eu acho que as pessoas estão compartilhando mais, especialmente os mais jovens, né? Estão compartilhando bem mais essas diferentes posições. A combinatória, né, desses dois ingredientes, ela tem mais nuances, né, enquanto, em contraste com o século XIX, você estava de um lado de cá, do lado de cá, algumas pessoas falam de ser binário e etc. Quer dizer, você tem todo um in-between aí, né, no meio, que está mais permitido hoje em dia você testar receitas diferentes dessa combinação, mas são dois ingredientes. Né? Então a gente não perde de vista essa coisa do binário, não. Né? E o Zanata, tem alguns nomes, né, que eles vão mudando. Por exemplo, a questão do amor romântico, ou do romance, né? Do romântico. Hoje fala que a pessoa é emocionada, né? O termo é emocionado. Está fora de moda. E o termo emocionado, inclusive, ele é meio pejorativo. Está empolgado demais. Está empolgado demais. É verdade. O amor romântico está fora de moda. Está fora de moda. Assim, o que, mais uma vez, eu acho que demonstra cabalmente que essa ideia do amor romântico, né, do homem encontrar a mulher, a alma gêmea. É curioso, o Platão, né, sim. Lá no Banquete, né, ele coloca quem para poder falar a história do andrógeno que é dividido, eles vão buscar cada um a sua metade. Ele coloca o comediante. Né? É um diálogo sobre o amor. Né? Tem lá um comediante, tem um médico, tem o Sócrates, tem o poeta, tem o rico. Né? E cada um apresenta uma teoria sobre o amor que tem a ver com a sua formação. Né? Para o rico, o amor é investimento. Para o médico, o amor tem que ser com moderação, porque né, você pode amar demais e sofrer, etc. O comediante vem e conta essa história da alma gêmea, que virou o amor romântico. Né? A ideia de que você vai encontrar alguém que vai te completar eternamente. Tem Boros, né? Tem a questão da falta, né? Não conheço. Que ele passa no banquete. Eu não li em grego o banquete. Tem a questão do Eros, né? Ele dá sempre essa busca, né? Da abundância, a força da falta. Tá. Esse é o discurso do Sócrates. Sim. A gente vai deixar esse gosto aí de quero mais para a próxima entrevista, que vai ter a próxima. Ok. E Nelson, quer fazer alguma consideração final? Só agradecer ao Rodrigo Zanata. Eu que agradeço a oportunidade. Por tudo, a gente tem que fazer uma série, né, de podcasts com o Zanata, que ele é uma enciclopédia viva. Nossa Senhora. Aí você me constrange. Zanata, eu agradeço muito sua presença. Aprendi nesses 50 minutos. Sim. Dá pra gente
fazer bastante aquisição aí de coisas interessantes, ótimas para agregar na nossa vida. Vamos marcar outra. Vamos então, marcar. Vamos. Eu que agradeço o convite de vocês e estou à disposição para... Maravilha.